Obrigada, Renata. Meu bom dia a todos e todas, colegas do Brasil inteiro que estão aqui presencialmente, mas também os que estão nos acompanhando pelo Zoom. É uma alegria encontrá-los novamente aqui em São Paulo para debater um tema que tem sido assim uma tarefa cotidiana, vamos dizer assim, da FENAFISCO. Agradecer também aos nossos parceiros, já de antemão, a Anfip, o Sinafresp, nosso anfitrião, ao ISP e à Oxfam. Vamos começar o segundo dia convidando o professor de Finanças Públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, Juan Pablo Jiménez, que está acá conosco, senhor Juan Pablo. Professor Juan, bem-vindo. 15 a 20 minutos para apresentar que estamos bem-vindo. Bom dia a todos. E é uma honra estar aqui nessa conferência e estamos compartilhando a tela. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse Fórum Internacional Tributário. É um prazer estar aqui. Hemos estado en el año 2018 en Sao Paulo, y la verdad es que cuando recuerdo ese foro, recuerdo también que fuimos con Juan Carlos Gómez Abaini, quien, bueno, muchos de nosotros conocimos y ha sido gran inspirador en temas tributarios en América Latina. Juan Carlos nos dejó este año, entonces quisiera de alguna manera aprovechar. Gostaria de aproveitar esses minutos que tenho da conferência para olhar um pouquinho o que aconteceu depois da pandemia com a questão tributária, apesar dos conflitos. Como o Juan Carlos já havia dito e pensou em fazer uma agenda nesse sentido, digamos, quanto aos sistemas tributários que Juan Carlos conhecia e na maneira com que se enfrenta esse complicado triângulo que, em cima, conflito social, lembrar como terminamos 2019 na região, e também emergência sanitária e urgência climática. Para isso, eu vou apresentar da seguinte maneira a minha motivação e depois revisar um pouquinho o sistema tributário na América Latina antes da pandemia, os avanços recentes e as fraquezas que temos que combater e as novas tendências em nível global. E vamos falar um pouquinho sobre impostos, sobre a propriedade e, principalmente, temas de tributação indireta, sobre as atividades sectárias e a imposição seletiva ou corretiva. Assim, a partir de uma reforma que podemos fazer, essa reforma se fez potencial para enfrentar os desafios pendentes. E, por último, vamos falar sobre consensos e conflitos na construção de uma agenda tributária. Espero que tenhamos o tempo certo. Se não, quando faltem 5 minutos, me avisem, tá? Que aí eu passo diretamente para a conclusão. Por motivação, falemos como se pode pensar depois da pandemia do Covid-19, a crise que se teve sem precedente no mundo. Não obstante, temos então, enfrentando a crise, e na América Latina, os efeitos estão sendo mais intensos que o resto do mundo, em termos sanitário, social e econômico. E quanto ao Covid, o que nós temos em conjunto, já tínhamos antes baixo nível de crescimento e produtividade e conflitos sociais crescentes, não? Então, pensemos, então, um forte impacto sobre a América Latina, o resultado global por meio dos
governos centrais, que caiu 17%, a mais alta que tivemos nos últimos tempos, desde os anos 50, e isso, sem dúvida, tem efeitos nos países com deficiência, com PIB, como El Salvador, Brasil e outros menores. E essa situação estava, sem dúvida, pedindo um posicionamento público de formas de acordo para fazer, através do governo, uma ação e também passos para o mercado, passos para movimentos internacionais e também monetização do déficit público. E os efeitos da crise em potencial na América Latina, 3 razões adicionais. Primeiramente, a alta desigualdade que temos na América Latina é uma concentração de entradas maiores para muitos e deficientes gastos públicos e estruturas econômicas que resultaram um estado, quanto ao bem-estar social, muito débil. E assim, recentemente, após a pandemia, nós vemos um momento de conflito social relacionado com a percepção da população de grandes desigualdades e baixa qualidade de cobertura em termos de atitudes públicas e baixa situação quanto à situação tributária que leve a não poder chegar a uma situação positiva. Então, nós temos impactos sobre certos pontos que seriam certezas para nós. Temos que fazer uma reconstrução pública imediata e tem que ser financiamento público e, em algum momento, aumento da carga tributária. E nós temos, então, a necessidade de fazer financiamentos e nós temos, então, uma crise maior, as coisas que são subutilizadas e que cresceram durante a pandemia. Adicionalmente, nós temos que considerar o impacto do processo imprescindível de descarbonização do mundo, o efeito carbono, que são muito importantes e isso também é uma fonte de recursos tributários. Assim, deixa eu dizer um pouquinho sobre os sistemas tributários. Antes da pandemia, como eram? Observamos um aumento importante da arrecadação, a carga tributária dos anos 90 até 2019 aumentou 45%, aumentou então 7,7%, e quanto à tributária física para a região, só tinham 2 pilares fundamentais: o imposto agregado, o imposto sobre a renda, fundamentalmente o imposto sobre a renda sobre empresas, companhias. Nesse caso, uma parte é para PJ e outra para indivíduos naturais. Nesse caso, temos muito grande e, fundamentalmente, está localizada no imposto sobre renda da pessoa física. Em algum momento, nós vemos a evolução da carga tributária na América Latina, onde nós temos a observação da OCDE, da União Europeia, que nós temos ali na tela a média e, sobretudo, a estrutura diferente, muito mais baixos impostos diretos. E, como se dizia antes, os impostos diretos seria, então, uma conjunção com o imposto de renda da pessoa física. Quanto às entradas sobre as rendas, não seria, então, a função mais importante. O importante é esclarecer que a política fiscal tem, habitualmente, 3 funções. A função que nós temos de focalizar, primeiramente, na reunião sobre a função da distribuição, que não é a única função, e não poderia dizer que seria a mais importante que a outra. E, nesse caso, o que teria, então, quanto à entrada, quanto à receita, o gasto público social e, através de financiamento, então, a política tributária. Então, é importante olhar não apenas quanto se arrecada e também a estrutura. Como outros componentes, temos debates históricos, qual seria
a ferramenta mais poderosa para controlar as receitas e ter, em curto prazo, o gasto público como um instrumento mais poderoso com relação ao aspecto tributário, mas, sem dúvida, a longo prazo, com o número de desigualdade que temos na América Latina, um sistema progressivo de impostos sobre a renda pode contribuir para a melhora da sociedade. Então, na América Latina, nós temos, então, quanto à distribuição de ingressos, uma coisa de entradas é muito limitado. O que nós chamamos de receita do mercado, digamos, antes de se passar para o aspecto público. Na América Latina, não é muito diferente. Nós pensamos, então, quanto à receita pública. O que fala a OECD e a União Europeia? A grande diferença é que, quando a intervenção do Estado, nesse caso, nós temos até 0,47 na América Latina. Nos países da OCDE, seriam 17 pontos percentuais ou 19% na União Europeia. Quais seriam os instrumentos que levariam a melhorar essa distribuição? É fundamentalmente pensar que pensões e concorrências que têm impacto pequeno no sistema tributário. O impacto desses sistemas, a diferença que nós vimos antes, aberta por instrumentos tributários, e o que nós vemos agora, uma baixa incidência da política tributária na redistribuição. E por que é importante ver esse aspecto da tributação? A desigualdade, que por si só mostra a realidade de fazer uma igualdade na política tributária, e essa distribuição com maior envergadura para se usar nossas metodologias e, como se viu nessas várias reuniões, seguem pendentes as reformas positivas com relação à distribuição mais igualitária. Qual seria, então, um sistema tributário que seria mais adequado? A continuidade dos reparos dos impostos, primeiramente, vendo o benefício que ajuda os tributos em função dos benefícios sociais que os indivíduos obtêm através dos governos e guarda uma relação, sem dúvida, com o aspecto social e o critério de capacidade construtiva, que será, então, a capacidade das pessoas para depois fazer a distribuição da carga positiva e para fazer uma aplicação que leve a progresso. Então, uma igualdade com relação que vem dos impostos, né, usando os critérios que as pessoas que contribuem das mesmas formas com relação às cargas públicas. Aí nós temos dois processos de equidade em termos tributários que são importantes. A horizontal, que seria igualdade e nas concorrências, e depois tratar o que seja desigual, que se encontra em pontos distintos e tributações distintas, com princípios que nós temos para a combinação, para ver quais seriam as dificuldades. Assim se vê que, vou contar um pouquinho como é o sistema tributário antes da pandemia, e seria, então, vocês lembram como seria o imposto sobre a renda pessoal, como já falamos? Seria, então, o núcleo da capacidade redistributiva que tem o Estado, está concentrada numa parte muito pequena da população, quando nós temos maiores ingressos, e que seria, então, como uma taxa efetiva muito inferior que os outros. As taxas legislativas são entre 25% e 40%, quanto ao imposto de renda sobre indivíduos, e arrecadação efetiva, com a taxa efetiva, sobre a qual nós temos a diferença de distribuição, seria em volta de 5% essa taxa efetiva. Nós temos, então, um grande ponto para observar. E nós temos, então, aí se passa a distribuição, evasão de divisas, etc. E quanto às pessoas físicas, nós temos historicamente dominadas por tributos indiretos. Como consequência, o sistema tributário latino-americano tem um impacto relativamente modesto, incluso quanto ao espaço da importância que tem os recursos naturais. Como dissemos antes, seguramente estarão
nos próximos anos mudados pelo processo de estabilização e que nós podemos fazer em termos de ajustes. Nesse contexto, as estativas que nós temos em reformas recentes no países da região, frente ao mundo, que nós temos que fortalecer a imposição da propriedade, digamos, imposto predial, imposto sobre a herança, sobre riquezas, e fazer impostos, o que cresceu durante a pandemia, principalmente ampliar os indiretos, seria, então, e acompanhar o debate internacional sobre imposição efetiva, quer dizer, os impostos efetivos como instrumento para melhorar os consumos e mitigar os consumos que seriam negativos, contaminação, etc., os resíduos plásticos. E o que nós podemos falar sobre a propriedade? O imposto sobre ele, eu tenho que falar rapidinho, porque temos que, sem dúvida, passar para o outro objeto, mas esse tema é muito importante. O imposto sobre a propriedade, historicamente, tem reduzido a importância nos países da região, ao ponto de estar praticamente ausentes nos debates sobre o que se poderia fazer em termos de impostos, em termos de arrecadação e em parte de distribuição dos sistemas tributários. A tributação, nesse caso, seria sobre a propriedade, são aqueles sobre a propriedade, isso, imobiliário, e imposto sobre herança, imposto sobre propriedades e recorrentes sobre patrimônios ou riquezas, como se chama. Nessa região, nós temos, então, o imposto da propriedade. O imposto predial, normalmente, são tributos que existem em todos os países analisados e, fundamentalmente, seguem como financiamento pelos governos, e, se bem que se alcance uma média de 0,5% do PIB. É importante notar que, nesse sentido, nós temos as destinações que se dão que poderiam arrecadar bem mais. Mas agora, quanto ao imposto sobre o patrimônio, que seria da riqueza, nós temos, durante a pandemia, nós temos tributos, vamos falar sobre Argentina, Colômbia e Uruguai. Se pode, imposto sobre a herança é uma declaração muito marginal, não alcança nem mais de 1% nos países. E nos últimos meses, como para imediata atendimento à crise, nós temos a implantação de impostos sobre as riquezas, que seria, então, aportes solidários, como aconteceu na Argentina e na Bolívia. E, no caso do Chile e Peru, estão discutindo o projeto de lei também sobre as grandes fortunas, com diferentes pontos e diferentes alíquotas. O que é importante também pôr em mente é que não sai acima de 0,5% do PIB. Nós temos observações com Lourenço Marconi, etc. E os ingressos sobre propriedade aumentou depois da pandemia, né? Nós temos as declaratórias e assim nós temos então um debate acadêmico com o debate público e há um certo consenso que é onde nós temos que melhorar. E, sem dúvida, tanto a parte da programação e do seu uso. Agora, passemos para o segundo ponto, quanto aos impostos sobre a propriedade e depois as atividades digitais, que vou falar agora. Nós temos, então, os impostos cresceram significativamente durante a pandemia, como serviços comercializados por via digital. Isso se torna um importante custo quanto aos impostos, porque uma forte concorrência desleal quando se pensa com os tradicionais, não? Especialmente quanto às pequenas empresas e médias, principalmente são as mais afetadas pela crise. Então, nós consideramos que a adequação da imposição indireta de maneira de alcançar essa parte digital resulta tanto para a obtenção de receitas necessárias durante a pandemia e também com os problemas locais. E que nós temos as perdas de receitas, houve, então, uma queda de maneira... Digamos que o comércio formal e doméstico teve que se transformar em digital e entrar para concorrer.
e alguns países da América Latina incorporaram os serviços digitais do que se poderiam, então, arrecadar o ICMS, e nós temos um mecanismo de arrecadação, obrigatoriedade, e outra característica do imposto também daria mais entradas para o país em termos de impostos. Agora, lembre-se que temos aqui uma brecha para cobrir, digamos, acima de 7 pontos do PIB. Nesses países da região que nós temos, que melhor se saíram, chegaram só a 0,48 do PIB, digamos, 0,08, não chegou mais que isso. Assim, imposição indireta seletiva sobre consumos nocivos, e seriam, então, impostos relativos a... Nós cheguemos, então, os custos administrativos e levou até uma deficiência econômica e debilidade ambiental, que seriam consideradas como posição. E nós temos novas modalidades, assim se pode ordenar com envergadura os impostos entre os grupos mais tradicionais, mais normais e outros pontos mais específicos, uma precificação, por exemplo. Historicamente, os impostos que estão na origem do nosso sistema tributário têm um termo primário sendo compartido com relação aos termos fiscais. Sem dúvida, se reconhece que existem outros pontos importantes dentro da organização para esses tributos relacionados com a saúde e termos sanitários. E o que nós temos na pandemia é um agravamento e aceleramos a necessidade de considerar os impostos relativos à saúde, etc. Passemos à última parte da minha apresentação, que seria a tentativa quanto à arrecadação para os tributos em potencial para legitimar os consensos futuros em termos de reforma. E recentes análises quanto a essa parte de experiência arrecadatória, digamos, impostos sobre a riqueza, sobre os digitais, imposição sobre heranças, e que nós vemos que os resultados são muito diversos quanto a esses impostos sobre herança, etc. E o fortalecimento dessas três modalidades tributárias, seria digital, seletivo, tradicional, não alcançaria o que é requerido para atender a intervenção pública pós-pandemia e também observar os aspectos climáticos que precisam ser corrigidos. Na apresentação, não temos um argumento contra o necessário fortalecimento dos tributários, ou pelo contrário, o desenvolvimento de uma reforma tributária seria excelente, que seja sustentável e equilibrada entre os componentes desta tributação. O que nós temos que fazer, o que é necessário para obter uma suficiência de igualdade, para justificar uma nova reforma tributária, na qual o governo tem importância e tem que se dar conta da importância da posição do governo na América Latina, para arrecadar com contribuições que atendam os objetivos de crescimento inclusivo na região. E por isso o que resulta? Estamos aqui vendo os desafios aqui tradicionais e temos que combinar a implantação de reformas que atendam às necessidades tributárias com aqueles que têm, então, tributação indireta e aquela sobre os consumos, para um ponto de atender um desafio pendente para financiar, então, as dívidas fiscais apresentadas pela pandemia. Nesse objetivo, o governo tem que fortalecer quanto aos impostos tradicionais e retomar algum elemento de reforma que se possa dar uma melhoria. E quanto ao ICMS e o IPI, nós temos diferentes departamentos, resultando, então, preferível uma distribuição analisando o IPI e o ICMS como uma compensação para os negócios e pontos mais vulneráveis, socialmente falando,
e seriam maneiras de combater a desigualdade social na região. A Argentina avançou por isso. Sem dúvida, o meu amigo colega vai comentar algo sobre isso. Então, sobre pessoas físicas, fortalecer esse imposto, temos um desafio para todos da América Latina, isso requer alcançar todas as rendas, sem discriminação, rendas de capital e trabalho. Não vou entrar em imposto de renda de maneira específica, mas uma característica que tem nessa região é que nós temos impostos muito mais sobre o trabalho do que sobre pessoas físicas. Então, é trabalho contra capital. Isso deveria articular com o imposto sobre renda, sobre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Em certos países não está assim tão vinculada à alíquota, que estão em linhas com as médias. Então, onde há incentivos e tributos específicos para terminar consensos e conflitos na construção de uma nova aspecto tributário e quanto aos impostos fiscais, necessidade de recursos diferentes e incrementos tributários, e nesse contexto o papel dos impostos, digamos, para combater os consumos nocivos e contaminantes, para realizarmos, então, uma importante contribuição em termos de distribuição, fortalecimento da legitimidade quanto ao aspecto social e respaldo político para outros ajustes tributários que serão necessários para cobrir a grande brecha fiscal existente e atendendo desafios para ter mais igualdade, eficiência, sociabilidade, que se encontra contaminada no momento. Nesse sentido, a situação de cada região se faz imprescindível fazer uma abordagem aos desafios persistentes através do fortalecimento de impostos sobre o valor agregado e impostos sobre a renda. Tanto na sua parte de tributação, quanto os outros. Nós temos que fazer esforço para resolver os problemas tributários, que são gastos tributários que nos levam às excessos. E nós temos a posição na pandemia, combinando com a emergência de mobilização social, que pedem melhor qualidade do serviço público, ampliação da política e também financiamento. E nós temos particularmente importante, nesse momento, avaliar o impacto social com as reformas de equilíbrio numa sequência priorizando o consenso político e a legitimidade social, tanto nas novas tendências quanto o que nós já tínhamos. A cooperação internacional é super importante e ressurgiu recentemente nos Estados Unidos. E nós temos, então, um impulso de mérito, isso é recente, com propostas como aumento da taxa mínima sobre as rendas e a transparência para melhorar aquelas que estão com baixa tributação. Então, uma imposição em nossos países, à medida que nós vamos melhorar a arrecadação e intercâmbio de informação, para diminuir aquelas favorecimentos às riquezas que favorecem os patrimônios e as medidas serem tomadas para os setores públicos com os recursos necessários para atender as situações, requerendo fortes consensos entre os países. E também o que nós vemos, muito dos problemas tem que ver também com combinação fiscal e interambiental, e temos que cobrir isso também, quanto à intensidade da intervenção pública e o impacto dos produtos sociais em diferentes modalidades. As reformas, para terminar, não podem ser uma tarefa fácil e rápida. Sem dúvida, para garantir esses produtos, para que eles sejam permanentes, eles têm que ser parte de um processo de negociação política entre vários atores, com um marco de consenso sobre os pontos fundamentais. Nós temos que usar os recursos financeiros disponíveis, para retirar os financiamentos necessários. E muito obrigado pela atenção de vocês. E é muito importante a sua constatação de que esse debate tem ganhado relevância nos últimos 10 anos. E é isso que a FENAFISCO, com os seus parceiros, a Anfip, os seus sindicatos filiados, tem se dedicado a transformar
esse sistema tributário brasileiro que acentua as desigualdades, especialmente no momento de crise social, política, sanitária que nós vivemos agora. Muito obrigado pela sua contribuição. Vamos chamar agora, vamos ter agora uma apresentação do professor Nestor Canheda. Deixa eu olhar aqui minha pesquinha. Ele é professor de economia na Universidade do College de Londres, professor Nestor Canheda. Já está conectado conosco. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E a apresentação está em inglês, mas eu vou falar em espanhol. Assim foi combinado. Então, eu sou Nestor Castanheda, eu sou Associate Professor e o que eu quero apresentar a vocês é um trabalho que eu fiz há um ano atrás. E, basicamente, o que eu quero explicar a economia política da situação que estamos aqui já compartilhando. E, primeiramente, eu quero descrever os problemas e os desafios que temos e que estamos enfrentando. E nós temos a apresentação de um argumento quanto à economia política para entender esse desafio. E também o caso da Colômbia, por exemplo, para sabermos um pouquinho o que acontece na região. A minha apresentação é bastante simples. Eu quero apenas mostrar um argumento relativo à economia política. Como nós temos, então, uma taxação ou tributação a ser analisada na região e incrementando em termos de tributação. O que nós temos está vulnerável nos países em desenvolvimento. Estamos procurando encontrar um constante desenvolvimento das condições fiscais e realmente na tributação na região. E nós temos, então, ferramentas que estão sendo desenvolvidas quanto às tributações fiscais, as agências de administração de impostos e também muito mais que em termos de arrecadação, mas, sobretudo, usar essa arrecadação para alcançar objetivos que sejam igualdade para a sociedade. Como já dito anteriormente, o que está havendo mais recentemente e o que é mais importante nessa tarefa, maneira de encontrar ferramentas refinadas que possam, além de fazer uma política tributária mais eficientemente, nós levarmos, então, a melhoria social. Vamos falar, depois dessa justificativa, o que nós falamos sobre as reformas tributárias, que são estruturais. Eu faria, então, um ajuste, falando primeiramente sobre as características das reformas tributárias na América Latina nas últimas décadas e um ponto para trazer que os cientistas políticos estão desenvolvendo esses instrumentos, porque é muito difícil, em muitos contextos, na região, implantar reformas estruturais e, principalmente, reformas tributárias que permitam reduzir a desigualdade social ou que nos permita alcançar os objetivos que queremos em igualdade.
E muitas dessas explicações, principalmente sobre a relação entre os empresários e o governo. E isso é importante ver que estou tratando de usar aqui para mostrar a vocês uns problemas técnicos e falar sobre o que seria uma boa reforma tributária, e temos sempre que estar em consciência com os temas políticos que basicamente se podem resumir num complexo entre conflitos de governo com suas distintas ideologias e por todo o mundo, e o setor empresarial. O que eu estou apresentando seria, então, para esse fórum, basicamente, o que já mostramos, que é difícil implantar reformas tributárias progressivas na região, quando não há coordenação com a parte empresarial e que requer dos empresários uma capacidade alta para definir e para dar reformas necessárias. Nesse caso, nessa apresentação, basicamente o que temos, um pouco a ilustração da ideia de que entre os empresários e o Estado tem que haver um nível setorial em nível nacional. É muito mais difícil encontrar caminhos para implantar reformas sociais públicas. E no capítulo que eu estou apresentando aqui, o capítulo onde temos a ideia de coordenação empresarial e a capacidade dos empresários para realizar essas mudanças e também com os efeitos políticos requeridos. Nesse ponto, nós temos na economia política e a economia das empresas. O que eu quero dizer é que entre as maiores empresas nós temos que ter uma coordenação e um interesse empresarial e tem mais influência durante o primeiro processo de negociação. E se requer também uma mais coordenação entre os atores políticos. Os empresários são atores políticos também. Encontramos aqui, nesses institutos, o que nós temos, a coligação empresarial, que está mudando com o mecanismo nas últimas décadas, e as associações empresariais mais tradicionais, em nível nacional, são muito típicas com relação ao cooperativismo na região, desde a época da industrialização, e também com exportação e importação, e nós estamos dando um grande passo a setores, a organizações empresariais muito mais focadas no interesse setorial, em setores específicos da indústria. Assim, sem dúvida, nós temos que ver a presença dos grupos empresariais econômicos, e como os conglomerados econômicos converteram-se em atores positivos muito importantes, atores políticos muito importantes em projetos para a região. E assim, no momento que nós vemos é que estamos seguindo fragmentações com a coordenação empresarial, e que essa fragmentação com o aspecto empresarial, podemos considerar que seria mais fácil implantar reformas estruturais, que, ao contrário do que se faz, seria mais difícil a negociação política com essas reformas estruturais, e que cada oportunidade que temos de reforma
Temos que aproveitar para fazer esse sistema tributário. Não podemos ter oportunidades perdidas. Nós temos que gerar mais capacidade para converter essa possibilidade em uma ferramenta eficiente para a região. E, do ponto de vista, nós temos que, na opção recente, nas organizações empresariais como grupo de interesse, nós sabemos que transformar a política é uma coisa difícil, de uma maneira mais eficiente para a redistribuição. E assim, nós vemos, então, o trabalho mostra essas reformas tributárias progressivas e são possíveis em certas circunstâncias específicas. Nós temos, então, de um lado, as preferências representadas pelos governos e vemos como fazemos a combinação dessas duas variáveis, de alguma maneira podendo ser reformas tributárias, sobretudo, podia nos dar alguns ajustes para explicar o porquê, em que circunstâncias seriam possíveis essas reformas, a implantação das mesmas. E reformas progressivas e tributárias. Assim, você tem nesse quadro, basicamente, quando os empresários estão com uma coordenação e os governos estão impondo uma austeridade na distribuição, então o que vai acontecer seriam, então, a distribuição dos impostos reduzidos, ou pelo menos os diretos se reduzem, e há uma forte pressão sobre os impostos indiretos. E quando nos governos são mais progressivos, nós temos então a austeridade da distribuição, e assim é possível que haja, então, reformas tributárias progressivas, mas isso tudo acontece quando há uma coordenação empresarial, e nós temos, então, incluindo essa parte descentralizada. Quanto a uma observação para um tempo mais amplo, nós temos, então, a participação dos governos, na Argentina, por exemplo, e no Brasil também, onde se há uma coincidência entre a fragmentação do setor empresarial e o governo mais progressivo, que possam implementar reformas tributárias relativamente significativas. Em outros casos, eu diria que no Chile, por exemplo, por coincidência, um grupo empresarial muito forte, coordenado, e nós temos governos que são mais conservadores no sentido fiscal e que levam a essa austeridade da distribuição. Então, aí nós temos reformas fiscais mais difíceis de implantar. E, às vezes, assim, a implementação é feita rapidamente e isso reduz o impacto, às vezes. E, basicamente, é necessário que haja, no caso da Colômbia, para ilustrar esse argumento, um mecanismo que apoia a teoria, um caso em que se torna interessante, porque os governos, aqueles que fazem as políticas, são bem-sucedidos em passar essas reformas tributárias, né, através do Congresso. Eles aprovam no Congresso com mais facilidade. E a questão da Colômbia significa que é um momento que cabe a cada governo tentar fazer as mini-reformas tributárias, que chamam de quick fix, que seriam reformas pequenas, implantadas, e não são estruturais. Elas são por curto prazo. E isso, na Colômbia, se faz e está unicamente procurando corrigir
distorções fiscais de curto prazo, mas não tem nenhum tipo de efeito significativo na redistribuição das entradas, das receitas. E isso também nós podemos ver, um respeito de eficiência é baixo. E eu diria que a Colômbia é um caso especial. Ela tem um laboratório ideal para a economia política e reformas tributárias na América Latina. Ela pode servir de exemplo. E também é um caso bom para se pensar em termos de coordenação empresarial, uma mudança, porque a evolução dos grupos de interesse empresarial na Colômbia, precisamente, se pode descrever como sendo um grande passo nas instituições nacionais, com o predomínio das organizações setoriais e conglomerados, que colocaram muito mais, que se tornaram muito mais dominantes e influentes num processo de melhoria. E eu gostaria de apresentar também sobre os investimentos e também sobre a receita tributária na Colômbia. Houve uma evolução, e estou colocando na tela para vocês observarem os impostos e as receitas na Colômbia, desde 1990 até os dias de hoje, em comparação com a média da América Latina e dos países da OCDE e Brasil. Assim, como vocês podem ver nesse gráfico, a Colômbia está aproximadamente abaixo dos outros na América Latina, com relação aos recursos que recorrem à tributação. A lacuna entre a Colômbia e a OCDE e outros países na região, como o Brasil, foi aumentando ao longo do tempo. E o contrário, no caso da Colômbia, nós temos no Brasil as entradas tributárias cresceram substancialmente desde 90 até os princípios dos anos 2000 e alcançaram níveis altíssimos, uma média da OCDE. E como explicar a Colômbia? É muito semelhante em termos de estrutura tributária a outros países, e há um momento em que temos uma arcabouço tributário que depende dos IPI e impostos para os PJs, principalmente no final dos anos 90. E até hoje nós temos fatos políticos internos influenciando, mas a tributação de pessoas naturais é realmente muito baixa e no país andino. E esse tipo de estrutura, sem dúvida, tem efeitos na distribuição dos ingressos ou das receitas. E por esse gráfico vocês podem ver a evolução das entradas ou receitas na Colômbia, e que, então, como foi a distribuição dos anos 2000, dos anos 18, isso dependendo muito mais de impostos indiretos e em gastos sociais, permanece acrescido de maneira substancial, não a níveis de outros países da região. Mas eles tiveram experiência quanto à relação às desigualdades, basicamente permaneceu constante durante os últimos 20 anos. Assim,
Quanto aos indicadores, como quantos ao income shares, a distribuição das entradas, os mais ricos do país, incluindo um cálculo de como é essa distribuição, essa participação das receitas, toca e se muda depois dos impostos. Sem dúvida, há uma redução dessa parte desde os anos 2000. A partir dos anos 90 em diante, houve uma mudança grande, mas houve uma melhora num aspecto de distribuição nos últimos 20 anos. E quanto às reformas tributárias, como já foi falado, um caso curioso na região, as reformas tributárias são muito comuns, são necessárias, desculpe, e o benefício é para diminuir a deficiência do sistema tributário. E, na maioria, nós temos trocas menores, mudanças pequenas dentro da estrutura tributária. E as reformas, poderia dizer como exemplo, mini-reformas. Como consequência de toda essa situação, nós temos o que acontece na Colômbia. A política tributária é ineficiente e injusta, traz desigualdades quanto à distribuição das receitas em diferentes grupos. E assim, basicamente, o que apresentei é que antes, no caso da Colômbia, nós temos, então, aqueles que fazem as políticas, os policymakers, não têm muita força para implantar de maneira sustentável essas políticas de austeridade. E nós temos as preferências muito mais de aumentar os gastos sociais, e isso não está certo, porque, em geral, pressionam também em termos dos impostos para financiar os gastos públicos. E a diferença é que, afinal de contas, nesse tema particular, nós nos referimos muito mais aos impostos dos governos para sempre haver um aumento dos impostos e, nesse caso, aumentar o IPI, impostos diretos, e impostos para a pessoa física. E nós temos, por outro lado, uma manifestação pela preferência de aumentar os impostos diretos. E no caso da Colômbia, por exemplo, sem dúvida, outra particularidade ali na Colômbia, todos os governos que nós vemos, uma apresentação, o governo de esquerda, o governo de centro, centro-direita, nós temos um resultado, sempre a continuação da primeira coisa, tributação direta. E isso, assim, permanece a segunda parte do argumento, que nós temos a coordenação dos empresários, a contribuição deles, de nível nacional, e que o que é mais forte desse setor empresarial são associados a setores que representam especificamente a indústria e grupos com conglomerados econômicos e que têm mais recursos e mais influência nas atividades políticas e levam esses grupos a digamos, dar imposição das suas preferências e começam a praticar, então, especificamente os seus interesses setoriais
E estão sempre saindo discussões sobre isso, sobre grandes reformas estruturais, mas, na verdade, se fica influenciando os setores industriais e as políticas estruturais. E, em conclusão, eu poderia dizer que essa fragmentação, esse modelo da coordenação de negócios empresariais, eles são muito fortes nos seus objetivos para... E, na verdade, o sistema tributário fica muito fragmentado e há exceções, mas para os setores industriais são muito específicos e basicamente trazem imposto de tributação a um nível de setores que nós precisaríamos mais reformas para a classe média, que, afinal de contas, fica muito mais pesado para eles os impostos indiretos, tais como o IPI. Assim, basicamente, é o que eu queria apresentar para vocês. E, como eu já disse, são argumentos sobre economia política. E se vocês querem discutir esse assunto, eu convido vocês a verem o capítulo que está na tela de um livro recentemente, Nestor Castanheta, Business Groups, Tax Efficiency, que seriam, então, grupos de negócio, eficiência fiscal e o que aconteceu na Colômbia. Professor Nestor, pela sua belíssima apresentação, nos apresentando como funciona o sistema tributário da Colômbia, das similaridades que tem com o sistema tributário brasileiro. E que eu acho assim, muito mais importante é da dificuldade e da necessidade que tem de uma ampla mobilização dos atores políticos, da sociedade, para que a gente consiga implementar transformações mesmo estruturais no sistema tributário que reduz as desigualdades. Mas vamos continuar com as nossas apresentações agora pela manhã, chamando o senhor Fernando Peláez, do Centro Interamericano de Administração Tributária, o CIAT. Me ouve, Fernando? Seja bem-vindo. Buenos días, ¿qué tal? Tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. E eu queria apresentar na tela a minha apresentação. E Fernando Paredes Longinotti, muito obrigado pelo convite para esse Fórum Internacional Tributário. E eles pensavam que a linha de trabalho poderia ser relacionada ao tema desse fórum, que seria, então, distribuição das receitas no sistema equalitário e tributação de consumo, sobre o consumo. Poderíamos, então, trazer esse tema numa linha de trabalho, que seriam gastos tributários na América Latina, associados às receitas e às fortunas, e também o impacto social levado pela tributação. Vocês me ouvem bem? Está bom assim? Então, faz muitos anos que trabalhamos sobre esse tema e, para isso, nós temos instrumentos que nós começamos, manuais de práticas para melhorar os gastos tributários, no momento em que, ainda que não havia suficiente material para fazer as reformas quanto aos gastos tributários, mantendo uma base de dados de gastos tributários sendo registrados de maneira sistemática, em nível de exceção para um conjunto de países, 18 países na América Latina e Caribe. E nós temos, então, uma coordenação analista, porque nós temos bases de dados disponíveis
e seriam, então, análises transversais entre os países. E nós temos, então, uma boa medida, sobretudo, quando vamos falar sobre as disponibilidades dos países com estimativas de gastos tributários. Nós temos, então, uma análise, sobretudo, sustentada por uma base de dados, e nós temos, então, a disponibilidade para todos os gestores. Nós temos a base de dados associadas às nossas pesquisas. Agora, para falar sobre essa temática, nós temos, então, vendo os pontos técnicos e o conceito dos gastos tributários. Que seria, então, qual seria o conceito dos gastos tributários? Nós temos, então, exceções, sem dúvidas, que já vemos, e temos que ver as dimensões dos gastos tributários, a eficácia dos incentivos e benefícios tributários. São recursos que se notam com o Estado pela existência de incentivos ou benefícios que reduzem a carga tributária que enfrentamos com relação a determinados contribuintes em relação ao sistema tributário de referência. Nós temos que discutir como isso é feito e a importância, os impactos na distribuição de receitas, principalmente no que se passa na nossa região. Então, eu estava falando sobre os tempos recentes, as práticas. Nós temos um momento onde muitos países têm entradas, digamos, pelo menos para a parte pública, que essa figura que nós temos que ver, essa linha do tempo que vocês estão vendo na tela, nessa lâmina, nós temos, então, somado cada vez mais países que apresentam reforços e aumentos nos gastos públicos. Região do Brasil, por exemplo, um dos primeiros países da América Latina a fazer uma reforma tributária sistemática quanto ao governo central, mas nós temos que analisar, então, os informes. E uma boa medida no final dessa série, nós temos, então, entradas de vários países, dos países membros. O objetivo seria, então, que a maioria tem entradas. E, em certa medida, nós temos numa zona que era mais obscura do sistema tributário, uma zona onde nós tínhamos a indicação, a insuficiência do sistema tributário, e havia, nesse caso, alguns anos permanecendo mais escura do que as outras, e teríamos, então, uma resistência às entradas para promover a transparência. E, no caso, a parte de financiamento público, nós podemos saber quanto nós teríamos estimativas, e seriam aqui exceções, sem dúvidas, quanto à base tributária. E seriam, como se foi comentado, entradas de gastos tributários no país, não necessariamente usando os critérios de compreensão para países que são iguais, onde se faz uma comparação, não necessariamente são colocados no sentido de que há países que têm menores interpretações tributárias diferentes, e isso é uma conclusão de que há discrepâncias entre os resultados. Temos, então, diferentes alcances e coberturas nos gastos tributários, segundo os países. Falta harmonizar os critérios. Digamos, impostos reduzidos, créditos, o princípio de legalidade, política entre os países e como se escolhe os impostos. Nós temos que ver o que é eleito. Nós temos que ver o que existem em termos parlamentares, o que é gasto efetivo, quais são aqueles que têm mais força, sem ver o esforço da contribuição do país, da parte do governo. Nessa lâmina, nós temos um pouco sobre os gastos tributários em relação ao PIB nos últimos 3 exercícios, relacionados, então,
um trabalho que foi feito em 2019, países da América Latina e outros também, não são alguns da América Latina, são países europeus, Estados Unidos, o Canadá, Índia. Nós temos, então, as desigualdades sociais apontadas e o que nós temos, então, os gastos tributários na América Latina, de 3,5% a 4%, que é abaixo do que observamos nos países desenvolvidos, e são relacionados, sem dúvida, com aumento da arrecadação em países desenvolvidos. E, em geral, as estimativas, desculpe, com gastos públicos, base de cálculo maior. Assim, o que se pode dizer, em especial com relação aos produtos do consumo, a partir das respostas dos países e propostas, quais são as incidências com os impostos? E diríamos que os países da América Latina e Caribe têm um peso maior na base tributária, os impostos do consumo, que os países desenvolvidos. E nós temos, então, maior peso, as exceções, bases tributárias, com relação à renda, que nós temos, então, sem dúvida, nessa canasta de consumo, serviços. Nós temos arrecadação nos países da América Latina. Vocês podem ver que existem exceções, e porque eles têm um tributo maior no IPI. E nós temos, então, concentrado nos impostos que se falam para desenvolver o consumo e, ao mesmo tempo, imposto sobre o consumo, serviço de saúde e também os medicamentos. Em países, sem dúvida, nós temos exceções naqueles que têm um IPI com alíquotas reduzidas, o tratamento de exportação. No caso dos impostos do consumo, há exceções, sim, que são próprias dos modelos tradicionais do IPI, como se tem quanto ao lucros e serviço de saúde, são, sem dúvida, importantes a serem observados quanto ao caso do IPI. E nós temos uma redução nos países de América Latina, quando tem alíquota reduzida no IPI, e é um imposto que consideraríamos a toda a estruturação de bens e serviços, porque tem uma taxa única, plana. Isso é uma exceção e é teórico. O que nós vemos é que há sempre uma regressão. Diria que o IPI, por natureza, tem um impacto de forma negativa nessa instituição e, por consequência, sobre as pessoas que têm menos receita, não? Que acabam gastando mais em imposto, por causa quem tem mais incidência. É uma solução que contém essa igualdade com relação ao IPI. Digamos, onde você tem mais impostos sobre o consumo, o imposto de renda, o ICMS. Aí nós temos exceção que se produz para ter essa regressão. Seria identificar um conjunto de bens, digamos, que se colocaria numa cesta de consumo e que teria uma diferença com uma alíquota reduzida. Então, se faz um tratamento de exportação, por exemplo, que possui essa possibilidade, um tratamento diferente, uma forma forte de introduzir uma exceção que poderia ter um impacto maior. Essa solução, que está ainda em estudo, mostra que quanto à redução da regressividade natural do imposto, que está mostrando levemente eficaz, mas ainda não é eficiente. É uma forma tradicional de se olhar o IPI. Por que não é tão eficiente? Porque se faz um benefício que é apropriado por um conjunto específico da população
que tem maior ingresso, que tem maior receita. No caso do IPI, do que é essencial, nós temos, então, o que é conhecido nos problemas tributários nos países listados na tela. Seus benefícios, nós temos a compreensão de que os benefícios tributários para a região, segundo cada país, observamos que tem um grande peso, levando a uma média de 1% da arrecadação do PIB nos países que analisamos, que estão na tela, só apenas por esse peso sobre o PIB, que é uma proporção sobre o total. Existem outras exceções diretamente ligadas ao IPI, que são regressivas, não necessariamente se implantam, mas resultam-se como sendo regressivas, como, por exemplo, serviços de saúde, que deveria ter uma renovação mais alta, serviços de educação, que muitas vezes têm um tratamento priorizado, e o tratamento dos imóveis também, que tem um tratamento, em geral, de exceção. E nós temos outros também, outras exceções, digamos, que levam ao imposto agregado e que não procuram impactar de maneira regressiva e para implantar certos incentivos que são típicos, por exemplo, o setor turístico, onde nós temos exceções no setor turístico para reduzir o peso e o preço do turismo e chegar, então, a um incentivo para trazer maiores gastos no país. Essa norma produz um impacto quanto às receitas, porque é um consumo. E também, no caso do setor turístico, a compra no exterior, pode ser também que é considerado, são exceções, levando ao imposto agregado, que impactam diferente nos resultados. Em resumo, seria um comentário breve. O IPI seria um imposto regressivo no seu projeto e contém algumas soluções que focadas no conjunto, onde nós temos um aumento no mundo e se apresenta como uma solução que procurava reduzir a regressão e levemente, porém com um alto custo. Essas soluções são benefícios objetivos sobre os bens e produzem um efeito porque reduzem essa regressão quanto ao IPI, um custo muito elevado. Então, teríamos como proposta, observando a maior parte das entradas resultam que há uma incidência maior, porque a alternativa dessa solução seria focalizar as exceções nos sujeitos e não nos objetos. Aí é uma linha que nós temos que observar que está tomando força nos últimos anos e tem a ver com a implantação de reduções no IPI associadas ao objeto ou indivíduo e não aos indivíduos e não aos objetos. E outras exceções que nós temos também, que podem ser observadas como pertinentes, bens e serviços, se mostram regressivas e com elevados custos, gastos com saúde, educação particular, essas existem e isso se pensa quanto ao IPI, na maioria dos países tem origem nesse ponto e é necessário considerar também o que foi falado o Jean Pablo na sua apresentação, 7 pontos que são preciosos, principalmente sobre a arrecadação, mas
Há exceções, sem dúvidas, que o próprio sistema tributário faz modificações nas suas alíquotas, na sua base tributária, e nós temos, então, o total do setor seria 6,5 na América Latina, segundo, maior ou menos, dependendo do país. Isso seria, assim, temos que observar o que é feito na área de educação e saúde, e nós temos que colocar à mesa discussões sobre isso, periodicamente, e para ver a importância, e principalmente se nós pensarmos quanto a aumentar o imposto, que vai incorporar exceções, e que observamos mais no indivíduo do que nos objetos. E os setoriais que nós comentamos, incentivos turísticos em muitos países, seria, então, a devolução do imposto quando se retira de um país, se bem que seria, então, uma exportação, e o turista tem as receitas no seu país e não passa para nível de importação. Existe, então, um impacto no consumo da distribuição da receita, que também resulta regressivo, porque no país de destino vai se ter considerado como um imposto também, há ingresso de imposto. E seria um consumo do país, é uma exoneração do benefício direto. Esse consumo não vai ser, então, tributado quando o produto sai do país. Isso é um pouco do que eu queria apresentar a vocês, e o objetivo da minha apresentação é associar esses fatos que estamos vendo, e daqui à frente temos que ver o que nós temos, então, observar a exoneração, e além disso, eu gostaria de agradecer pelo convite, e foi muito prazer estar aqui com vocês, e as interessantes as apresentações dos colegas de Romplar Jimenez, a quem eu vi, e até logo para todos, e muito obrigado. Muito obrigada, senhor Fernando, pela riqueza de dados e informações. A sua apresentação, assim como a do professor Juan e do professor Nestor, muito nos enriquece no debate que está fazendo aqui, especialmente por conhecer as experiências e as reflexões, né, do que ocorre nos nossos países vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, Colômbia, mas toda a América do Sul. E agora, para debater, refletir das suas opiniões sobre as informações que foram trazidas aqui, a gente convida a professora Débora Freire, da Universidade Federal de Minas Gerais, para o tempo de 10 minutos, professora Débora, você fazer as suas observações, reflexões, contribuições aqui para o nosso fórum. Seja bem-vinda, Débora. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite. Um super prazer, uma super honra estar aqui. Aprendi muito com as apresentações. E os meus apontamentos, vou tentar fazer sempre um paralelo com o Brasil. O que é mais interessante, e para quem estuda, né, a área, isso já não é novidade, é, de fato, essa convergência dos problemas do sistema tributário como um todo na América Latina. Então, muito do que foi falado aqui, tanto pelo Juan Pablo, pelo Nestor, quanto pelo Fernando, são problemas que nós partilhamos no Brasil de forma muito intensa, ou seja, todas as questões que foram faladas aqui, tanto da característica regressiva dos sistemas tributários, que o Juan Pablo nos apresentou, e as propostas de reforma, né, o que a gente deve, qual é o debate que tem sido feito a respeito dos impostos diretos, dos impostos indiretos. O debate que a gente está fazendo hoje no Brasil também, do ponto de vista da academia e também do debate público, a respeito da reforma tributária, né, que a gente precisa fazer no Brasil, e o que pode ser feito para melhorar a progressividade do sistema tributário. A questão de economia política do professor Nestor,
acho que é emblemática. Então, no Brasil, também, como em outros países da América Latina, é um grande problema nosso essa questão da coordenação dos atores políticos e do empresariado, dos grupos empresariais. Toda reforma, toda proposta de reforma que a gente tem no Brasil é muito difícil, de fato, de ser levada em frente. E ainda, propostas progressivas têm muita dificuldade de avançarem exatamente por conta dessa falta de coordenação e, na verdade, dessa pressão exercida pelos grupos de interesse no Brasil. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de avançar com reformas progressivas, então vou falar um pouquinho disso. E o Fernando finaliza com a questão dos gastos tributários, que é emblemática também para o Brasil. Nós temos uma estrutura de gastos tributários no Brasil que é regressiva. A gente piorou muito ao longo dos anos o nosso IPI e o nosso ICMS por conta dos gastos tributários e por conta dessa ideia de priorizar setores e não pessoas. Então, isso hoje, para a discussão de reforma tributária no Brasil, isso é primordial, e a gente precisa entrar nesse tópico também, se a gente quiser falar de uma reforma progressiva. Então, vou falar de forma mais detida de cada uma das apresentações aqui, tentando limitar meu tempo. Então, vou falar, meu tempo é curto, vou falar de forma rápida. Na apresentação do Juan Pablo, achei, né, eu vou destacar o que eu acho mais interessante para o debate hoje. O professor Juan, ele é muito, eu acredito que ele vai muito no ponto ao colocar que é muito importante a gente discutir impostos sobre riqueza, né, melhorar a amplitude dos impostos sobre herança, melhorar a amplitude dos impostos sobre patrimônio, tratar mais da questão dos impostos sobre o comércio digital, mas que a gente não resolve o problema do sistema tributário na América Latina focalizando só nesses impostos. Eu acho que se a gente quiser discutir progressividade, melhora dos sistemas tributários na América Latina, e aí, consequentemente, né, falando aqui principalmente do Brasil, a gente tem que discutir, sim, esses impostos, e a gente pode, sim, melhorar a amplitude desses impostos, mas esses impostos não têm amplitude arrecadatória suficiente para fazer frente aos gastos sociais que a gente precisa fazer, né? Então, principalmente em termos de proteger a população mais vulnerável, fornecer serviços de saúde, educação pública e também, né, no caso, políticas de transferência de renda, ou seja, proteção social. Ou seja, esses impostos, por mais que precisem ser melhorados e que eles têm que estar, de fato, na discussão de uma reforma ampla, ou seja, a gente precisa, sim, melhorar a amplitude desses impostos, eles não são o que a gente pode chamar de bala de prata para a gente melhorar o sistema tributário. Então, o professor traz a discussão de arrecadação com contribuições específicas, né, para financiar programas sociais, o que eu acho bem interessante. E sim, a gente precisa, de fato, financiar esses programas que são altamente progressivos. Mas o que eu trago de mais, né, que eu levanto de mais interessante é que o Juan Pablo ele traz a questão do IVA, né, da importância de se melhorar a produtividade da economia através do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado. E aí no Brasil essa é uma discussão muito importante hoje, porque a gente tem algumas reformas sendo debatidas para a implementação de um IVA amplo, né? No Brasil a gente tem o ICMS e o IPI, que são IVA, muita gente até se esquece que se tratam de impostos sobre o valor adicionado, só que as exceções ao longo do tempo, os gastos tributários, as desonerações, as exceções que foram colocadas ao longo do tempo prejudicaram muito a característica desse imposto. Então, na verdade, a gente tem quebrado as cadeias de crédito, esses impostos não têm funcionado com eficiência, não têm funcionado como IVAs. E aí o que a gente tem, na verdade, é uma cumulatividade muito grande. Então, hoje, IPI e ICMS são impostos que trazem cumulatividade para o sistema tributário brasileiro e reduzem muito a eficiência do sistema tributário e prejudicam muito os custos de produção. Então, eu acredito que, sim, para a gente discutir uma reforma tributária no Brasil, a gente tem que discutir os dois pontos. A tributação direta no Brasil
ela é escandalosa, exatamente porque vocês mostram aí as participações, né, na América Latina da tributação direta. No Brasil, a gente está, inclusive, abaixo da média da América Latina. Então, a gente tem que o imposto de renda de pessoa física no Brasil, ele chega a ser regressivo no topo, quando a gente trata as alíquotas efetivas, ou seja, aquelas depois, né, dos descontos, das deduções. O imposto de renda não tem cumprido no Brasil com a sua função de ser progressivo, de fato, ou seja, de mitigar a regressividade da tributação indireta. Então, a gente precisa de uma reforma que, de fato, atue principalmente sobre o imposto de renda, que tem uma amplitude maior, e que também trate questões específicas sobre a tributação de patrimônio, que no Brasil é defasada, também não é como desejável. A tributação sobre herança no Brasil é muito baixa, então a gente precisa, sim, numa reforma ampla, tratar esses pontos, mas a gente precisa também discutir a melhora quando a gente quer falar de reduzir a regressividade do sistema tributário indireto sobre o consumo. A gente precisa tratar também da melhora na tributação sobre o consumo por meio de um IVA mais eficiente no Brasil. E aí tem aquela discussão sobre eficiência e equidade. Nós temos um trabalho aqui no grupo de pesquisa, no NEMEA, em que a gente projeta uma reforma tributária a partir do IVA, de um IVA amplo, né, com a unificação dos tributos indiretos no Brasil e com o fim, de fato, da cumulatividade. E a gente consegue observar que a gente tem efeitos distributivos também nesse tipo de reforma. Exatamente porque a gente tem uma tendência de barateamento, né, dos custos de produção, dada a maior eficiência. E os setores que seriam mais impactados positivamente com redução de custos seria a indústria. Exatamente aqueles setores que hoje ele é muito tributado por conta dessa estrutura cumulativa do sistema tributário. A gente teria aí um equilíbrio de alíquotas, né? O setor de serviços no Brasil hoje ele é subtributado perante a indústria e até mesmo a agricultura. A gente teria uma maior igualdade de alíquotas, né? Então a gente teria uma convergência de alíquotas e isso seria, né, de fato, atingiria mais positivamente setores que têm uma proporção maior no consumo das famílias mais pobres, o que é muito interessante, né? Exatamente porque a gente tem uma diferenciação no padrão de consumo no Brasil muito ampla, exatamente porque a gente tem uma ampla gama, um amplo contingente populacional na base da distribuição, que consome muito alimentos, moradia, serviços mais básicos, e a gente tem um topo que consome mais, tem um peso maior de serviços mais complexos, que hoje são subtributados. Então, fazer esse equilíbrio é muito importante também para a desigualdade, para reduzir a desigualdade, ou seja, melhorar a eficiência do sistema tributário via um IVA que funcione de fato, né, que não traga acumulatividade, ele vai, de fato, proporcionar uma redução de custos dos produtos, dos setores que são mais importantes para o consumo das famílias mais pobres. Então, a gente pode, inclusive, reduzir a regressividade do sistema tributário indireto, que é regressivo por natureza, né? Tributar consumo é regressivo, mas a gente pode reduzir a regressividade da tributação indireta, melhorando a eficiência. E aí a minha questão para o Juan Pablo é se, quando a gente está falando do IVA, e aí a questão que a gente enfrenta no Brasil, na discussão política, que é muito relevante, é o seguinte: hoje a gente tem desonerações no produto da cesta básica, por exemplo, na atual estrutura tributária, os produtos da cesta básica têm menor incidência de impostos. Se a gente fizesse uma reforma com um IVA amplo, que unificasse os tributos, consequentemente, a alíquota desses produtos iria aumentar. E aí, de forma correta, muitos apontam que isso poderia ser regressivo, porque a gente estaria encarecendo o custo, por exemplo, de alimentos. E aí a minha questão é que talvez seria muito interessante a gente discutir devoluções, e aí entra, inclusive, no ponto do Fernando, ou seja, a gente tentar tratar essa questão da tributação indireta e da tentativa de melhorar a progressividade a partir dos indivíduos e não dos setores, não do objeto. Então, gostaria de deixar essa questão, né, em aberto para discussão, se os professores, se os debatedores acham, se os apresentadores acham que a devolução para famílias mais pobres
ou seja, no Brasil a gente tem um sistema do cadastro único, por exemplo, que são as famílias que recebem o Bolsa Família, e famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente já tem uma estrutura administrativa que poderia favorecer esse tipo de devolução. Então, gostaria de levantar essa questão, se vocês acham que esse seria um caminho importante para que a gente pudesse mitigar a regressividade da tributação indireta, que é regressiva por natureza, mas, ao mesmo tempo, ganhando eficiência a partir de uma reforma, né, por meio de um IVA, de um imposto sobre valor adicionado, que não, de fato, não tendo, portanto, grandes impactos na arrecadação, exatamente porque a gente precisa da arrecadação dos tributos indiretos para financiar programas sociais. Então, queria deixar essa pergunta, essa questão, esse ponto em aberto para a gente discutir o que vocês acham a respeito desse sistema de devoluções para as famílias mais pobres, se isso poderia resolver o problema, não resolver, mas mitigar o problema da regressividade na tributação indireta. A apresentação do Nestor, super interessante, e, de fato, como eu já havia dito, é um problema que nós enfrentamos demais aqui no Brasil para discutir reforma tributária. A gente tem o exemplo recente da reforma tributária do imposto de renda de pessoa física no Brasil, que o governo propôs, e que ela não avançou, na verdade, ela passou na Câmara, mas quando ela foi para a Câmara, e aí os atores, né, os grupos de interesse atuaram, a reforma piorou de uma maneira significativa e ela deixou de ser progressiva, levemente progressiva, para ser, inclusive, potencialmente regressiva, quando foi para a Câmara e os grupos de interesse atuaram. E aí, no Brasil, a gente tem uma dificuldade enorme, de fato, de discutir e, de fato, de conseguir avançar do ponto de vista político com reformas progressivas. O exemplo emblemático é que a gente teve um governo progressivo ao longo dos anos 2000, que não conseguiu, na verdade, não propor, existiram algumas propostas, mas essas propostas não foram adiante de reformas progressivas. Então, aquele padrão que o Nestor mostra das reformas, né, dos governos progressivos da possibilidade de reformas progressivas, né? No Brasil, a gente teve governos progressivos no sentido de que foram, de fato, mais social-desenvolvimentistas, ou seja, que tiveram como foco a distribuição de renda. A gente conseguiu avançar na distribuição de renda ao longo dos anos 2000 por meio do gasto social, principalmente valorização real do salário mínimo, programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, ou seja, uma série de programas sociais. Pelo lado do gasto, a gente avançou, mas a gente fez o oposto pelo lado do sistema tributário. Para financiar esses programas, a gente acabou aumentando a tributação indireta, ou seja, um efeito contraproducente nesse efeito progressivo dos gastos, ao mesmo tempo que a gente não conseguiu avançar com reformas progressivas do lado do imposto de renda, na tributação de dividendos, que no Brasil são isentos. Então, essa é uma questão muito emblemática, de fato, para o Brasil também. E aí, eu queria discutir, de fato, né, deixar para a gente discutir o que isso pode ser feito para que a gente consiga, de fato, essa maior coordenação. E aí eu vejo no Brasil, por exemplo, essa questão da coordenação entre empresariado e governo como emblemática, ou seja, nos anos 2000 é exatamente isso que aconteceu. O governo não foi capaz, de fato, de enfrentar os grupos de interesse para que uma reforma progressiva pudesse ser colocada, então não teve essa coordenação ao longo dos anos 2000. E no Brasil a gente tem ainda uma visão muito conservadora do empresariado. E aí eu queria deixar em aberto para a gente discutir se vocês acham que, assim como no resto do mundo, a gente tem visto talvez uma guinada para políticas tributárias mais progressivas, a gente pode ver pelo plano Biden, por exemplo, países que não necessariamente precisam pensar muito no financiamento de políticas, exatamente porque tem mais flexibilidade para aumentar endividamento, né, o que não é o caso da América Latina. Mas nesses países a gente tem visto, talvez, uma virada, né, de certa forma, uma maior consciência a respeito do empresariado, da classe empresarial, dessa necessidade de pensar a redistribuição como benéfica, do ponto de vista econômico também. E no Brasil a gente ainda não avançou tanto nesse ponto. Eu queria que a gente discutisse isso na América Latina, se vocês acham que a gente tem um panorama otimista em relação a essa mudança de percepção também, a respeito da necessidade de se redistribuir renda como benéfica para o desenvolvimento, para o próprio desenvolvimento econômico, né, para o próprio crescimento, e não apenas do ponto de vista só de ganhos sociais, enfim.
E a última apresentação, acho que eu já falei também, né, para o Fernando, que é uma questão emblemática para o Brasil também. Nós precisamos atuar sobre gastos tributários. Nossos gastos tributários são muito rígidos. O governo não consegue, uma vez que esses benefícios são atribuídos, o governo não consegue voltar atrás. Isso tem prejudicado sobremaneira a arrecadação. E aí, né, o que eu levanto novamente aqui é para a gente discutir a proposta do Fernando, e aí, novamente, voltando na questão da devolução do IVA, se esse IVA unificado, essa implementação desse IVA unificado, ela seria, de fato, e com as devoluções aos mais pobres, se ela poderia ser pensada como uma solução para mitigar a regressividade do sistema tributário, né, e para enfrentar esse problema dos grupos de interesse também que são beneficiados pelo Estado com as desonerações e isenções. É isso, muito obrigada, gente. Obrigada, professora Débora, que com muita certeza, destreza, aponta as dificuldades de transformações, né, de mudanças que realmente modifiquem o nosso sistema tributário, né, dificuldade de diálogo do governo, da classe empresarial, e eu acrescentaria, né, de uma maior mobilização, apropriação desse tema que afeta tanto a população, as pessoas, mas que tão poucos discutem, né? Infelizmente, fica ainda em ambientes feito esses, ou na academia, um debate que afeta tanto a vida das pessoas, sobretudo dos mais pobres, né? Aquela base da pirâmide onde estão 60% dos negros e pardos desse país. Eu pergunto a Renata se a gente tem tempo aqui ainda para perguntas, ou se a gente já passa para... Tem perguntas? Não? Então, agora a gente passa direto para os professores fazerem as considerações, despedidas e responder as provocações, questionamentos que a professora Débora fez. Então, começamos para o professor Juan Pablo. Nos ouve, professor Juan Pablo? Sí, los oigo. Bom, em primeiro lugar, respondendo à pergunta da Débora, é que seria necessário que se desse uma integração conjunta, ou seja, da mesma forma que as reformas pendentes não arrecadam o suficiente, o exposto indireto também tem um pouco nível de distribuição. É importante pensar de forma integral essa questão da reforma. É isso o importante aqui. Eu acho que se vamos pensar somente na questão de conseguir um IVA menos regressivo, se vamos arrecadar mais com a taxação progressiva, é uma coisa que não coaduna. Nós precisamos integrar as duas questões dessas diferentes reformas para que nós possamos ter um sistema tributário equilibrado. A redistribuição não seria o único objetivo da política tributária e, por isso, nós precisamos fazer uma integração com os outros objetivos. Muito obrigado, Débora. Seu comentário foi excelente e foi muito desafiador. Muito obrigado. Professor Juan Pablo. Passamos agora para o professor Nestor. Professor Nestor, por favor, para suas considerações e despedidas. E, novamente, os nossos agradecimentos. Sim, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de ter esta conversa com vocês. Muito obrigado também pelos comentários, Débora. Você fez comentários muito pertinentes. E eles nos motivam. Isso gera muita discussão também. Muito obrigado. Você colocou aqui um ponto importante, para mim, especificamente, é aquela questão de que, principalmente, ou inclusive, os governos que têm tendências de progressividade acabam financiando a despesa pública com tributação indireta.
E eu acho que isso é um dos aspectos mais importantes que eu tento pesquisar aqui ao longo prazo, porque, a fim de contas, as características dos governos importam um pouco menos se isso é comparado com um empresariado que tem capacidade de incluir o processo de tomada de decisões e que possa dar um rumo diferente para as reformas, o que pode fazer com que as reformas tenham um rumo diferente que reflita os interesses pessoais mais do que os interesses, digamos, das pessoas que votam na economia política, por exemplo, nesses quesitos. Então, e nesse caso é uma questão emblemática, porque você tem um dos governos de esquerda, por exemplo, que acaba apoiando na região, ou trabalhando na região por muitos anos, mas o setor empresarial, que de fato está fragilizado, tem capacidade para influenciar nos lugares certos dentro dessa estrutura financeira. É importante porque ele pode conseguir uma boa representação legislativa. É um problema que os governos progressivos tiveram na América Latina. E uma coisa é que o presidente possa ser progressivo e que exista uma coalizão legislativa que dê apoio a ele e que faça com que você consiga passar as políticas públicas à frente. Eu acho que isso no Brasil pode ser um exemplo, e é uma coisa que tem cabimento jurídico, inclusive, e que possa ajudar para uma reforma tributária progressiva. Outra coisa é que exista a capacidade legislativa, e que nós todos sabemos que não existia isso antigamente, e nós precisávamos até comprá-la para poder continuar no Congresso mais para frente. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. É uma coisa que eu estava trabalhando junto com um colega na Universidade de Oxford, quando os empresários têm muita capacidade de influenciar, não importa se o governo é de esquerda ou de direita. O que temos que prestar atenção é qual seria o setor empresarial que nós temos pela frente. E, nesse sentido, você colocou um ponto muito importante aqui. Por exemplo, se existe uma fragmentação no setor empresarial, o que precisamos levar em conta é gerar mecanismos a partir do governo, da sociedade civil, para que exista uma coordenação maior e, quando existirem esses debates sobre a reforma tributária, que isso realmente impacte na redistribuição e que nós possamos gerar estruturas de base para enfrentar as consequências dessas mudanças na política pública. E eu acho que a CEPAL fez um trabalho excelente nos últimos anos, no sentido de mostrar que a desigualdade não é somente um problema social, mas não é somente uma questão de desenvolvimento humano, mas que existe uma sociedade desigual, onde existem muitos pobres, que não é uma sociedade que é produtiva por si mesma. Então, eu acho que, usando esse argumento, nós podemos convencer o empresariado que ele possa agir com mais coordenação com os governos federais para mitigar um pouco o custo da redistribuição e obter, dessa forma, chegar a uma sociedade mais justa e uma sociedade mais equilibrada. Muito obrigado, inclusive, pelos seus comentários. Foram realmente muito pertinentes. Muito obrigado. Considerações finais do senhor Fernando. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Com respeito ao que foi dito aqui, sobre as necessidades de uma reforma na questão da taxação ao consumo e a quantidade de isenções que existem com respeito à redistribuição da receita, e retomando o que João Paulo falava, eu queria dizer que a questão da igualdade ou do impacto na distribuição de receitas não é o único princípio que orienta a questão do sistema tributário, mas também a questão da arrecadação.
e a eficiência econômica para tentar que o sistema tributário não interfira nas decisões dos agentes, ou, pelo contrário, inclusive colocar instrumentos internamente que impactem nas decisões dos agentes envolvidos. Com respeito ao que ela dizia, a questão do IVA aqui, nós estávamos falando sobre a questão do IVA, nós estamos assim bastante equilibrados com o que ela falou. A solução que tem a questão do IVA de alíquotas reduzidas, ou de algumas isenções, ou tratamento da exportação com respeito à questão do consumo, são desenhos e ajustes que vêm da questão dos ajustes que têm que ser feitos com os determinados impostos e também levar em conta o contexto onde isso foi incorporado. Era um instrumento que podia ser aplicado naquele momento, então não era tão fácil fazer a identificação dos beneficiados nesse sentido. E nós conseguimos, finalmente, uma redução da regressão do imposto. Mas hoje em dia, a tecnologia e o conhecimento que temos nos permite encontrar os benefícios nos sujeitos e nos objetos, e não no setor especificamente, conseguindo um nível mais alto de arrecadação e, inclusive, trazendo melhores benefícios e conseguindo uma melhoria no efeito regressivo da redistribuição da receita do IVA, uma melhor redistribuição de receita com menor perda nessa arrecadação. Estamos vendo a questão do sistema tributário que tem uma deficiência na arrecadação. Então, esse comentário, como foi colocado por Débora aqui, depois eu vou solicitar esse trabalho, se ela pudesse compartilhar conosco a sua apresentação, porque achei muito interessante. Então, eu cumprimento a todos vocês aqui. Muito obrigado por compartilhar as suas apresentações com vocês. Eu estava ouvindo aqui os colegas, então, muito obrigado a todos e um abraço. Muito obrigada, Fernando. E agora vamos concluir esse painel com as contribuições, as despedidas da mulher brasileira, professora Débora Freire. Só agradecer mesmo o convite, mais uma vez. Aprendi muito, foi super interessante trocar sobre um tema que é tão importante para a América Latina como um todo. E principalmente para o Brasil, né? Faz parte da minha agenda de pesquisa, desde minha tese de doutorado. Então, mais uma vez, agradeço muito o convite da FENAFISCO e de todos os envolvidos para participar desse debate. E eu acho que o caminho é exatamente esse, de colocar a sociedade para pensar, para debater, como o Nestor muito bem colocou, trazer o empresariado, tentar gerar uma consciência, né? De que a desigualdade ela é ruim, né? Tanto do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista econômico. Tenho tentado nos meus trabalhos sempre tratar dessa percepção, exatamente porque uma sociedade menos desigual é uma sociedade mais produtiva. Então é isso que eu queria só colocar e finalizar. Agradeço muito aos comentários, às respostas dos painelistas. E me coloco à disposição para qualquer contato a respeito dos artigos, então estou disponível. Obrigada, gente. Muito obrigada, Marlúcia. Também uma salva de palmas, por favor.